Eu não te falei que era muito rápido, aluno? Pois é, não deu nem tempo de puxar o suspiro, né? Pois é. Agora nós iremos fazer aquela revisão de 5 minutos. Se você perdeu a aula, não tem problema. Eu vou fazer uma rápida análise bem superficial de tudo que eu falei agora há pouco nessa aula. Joga na tela, acompanha comigo. Oba! Revisão. Revoltas na capital do Brasil. Então, falávamos nessa revolta, o movimento que aconteceu no Brasil, revolta da vacina. Essa revolta ela acontece no início do século XX, 1904 precisamente. Milhares de pessoas morriam vítimas da epidemia, febre amarela, peste bubônica, varíola, as principais doenças daquela época. Aí o governo, então, resolve vacinar o povo para poder imunizá-los. Houve uma reforma na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro naquela época. Os cortiços e casebres, eles foram demolidos ali do centro do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, etc. E essas pessoas perderam seus barracos. O governo, ele não vai alojar essas pessoas em outro canto. E eles vão fazer o quê? Vão subir os morros e lá construir novamente seus casebres. Essas pessoas então foram para barracos e passaram a morar nos morros. O governo federal, ele vai decretar a lei da vacinação. E essa lei seria obrigatória. Para quê? Para combater a varíola. E, de fato, essa campanha vai ser proposta por quem? Por Oswaldo Cruz. E na charge que vocês estão vendo aí, é bem simples, ó. Todo mundo sendo vacinado. Era uma forma de imunizar o povão. Só que o povo não entendia isso. Foram expulsos do centro, foram morar nos morros, construíram novamente suas casas e, de repente, são visitados pelo governo que criou essa propaganda de vacinação. Claro que não existia meio de comunicação naquela época de dizer, olha, e nem um carro volante que passava pelas ruas para poder explicar que no dia seguinte, ou tal data, iria acontecer a vacinação. Hoje, o meio de comunicação acaba informando, olha, como aconteceu agora com a Covid, tal dia, vacinação, de tantos anos, e assim vai. Antigamente não existia isso. A não ser que se o cara pegasse a cavalo, andava por aí, gritando, vacina, vacina, vacina. Tudo bem. Mas não existia isso, certo? Bom, de 1904, partimos para 1910, quando nós teremos aí a revolta da Chibata. E esse camarada que vocês estão vendo é o famoso João Cândido, o líder do movimento da Chibata dos marinheiros. Tá certo? A Marinha, ela tinha mantido aí as punições para poder entrar na corporação, tinha os castigos físicos. E esses marinheiros, eles vão lutar para tirar essa falta grave, ou seja, para acabar com esse tipo de humilhação. Vejam, ao se revoltarem, para mais de 2.000 membros da Marinha, liderado por esse preto, João Cândido, não é negro, a palavra é preto, novamente frisando, e vão acabar se rebelando contra esses castigos. O governo disse que atenderia às reivindicações e também anistiaria os revoltados. Cumpriu? Claro que não. Serão presos, inclusive João Cândido irá para a Ilha das Cobras, ele mais dezenas de prisioneiros serão asfixiados com gás. João Cândido, ele vai se safar, mas depois vai ser solto, começa a perambular pelas ruas, ele tem distúrbio, vai ser internado como doente mental. Talvez a peia, o castigo
o sofrimento, a tortura que ele pegou, vai dar essa doença, vai ser dada como doente mental. Centenas de marinheiros foram mortos e outros vieram para a Amazônia, inclusive para trabalhar junto com o Marechal Rondon na expedição de fronteira. Certinho? Aí, senhores, também tivemos o tenentismo, que vai de 22 até 26. E o tenentismo, logo teremos aí a sequência da coluna Prestes, que vai de 24 até 26. Tivemos inicialmente a revolta do Forte de Copacabana, aliás, a revolta dos 18 do Forte. 18 militares, incluindo um civil, pegaram em arma para poder combater o governo federal. Olha que loucura. Desses 18, apenas 2 irão sobreviver. Para contar a história. O movimento aconteceu ali na orla de Copacabana, enfrentando o Exército Brasileiro. Houve uma revolta de 1924 no Rio Grande do Sul e acaba em São Paulo e que vai até Santa Catarina. A chamada Coluna Prestes, sob a liderança de Miguel Costa e de Luiz Carlos Prestes, a coluna percorreu mais de 24 mil quilômetros. Para quê, pessoal? Para intensificar o combate ao atual governo. Essa coluna, infelizmente, não aceitava a política adotada por esse governo. Mas aí, agora é com você, como diz o nosso mascote. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção das atividades. Tchau, tchau. Ok, aluno. Voltamos para a correção das atividades. Eu tenho certeza que vocês fizeram com carinho, sem nenhuma pressa, olhando com detalhe as perguntas e observando as respostas, tá certo? Joga na tela. A primeira questão diz o seguinte. Em 1910, aproximadamente 2.000 membros da Marinha do Brasil, liderado pelo marinheiro João Cândido, rebelaram-se contra o castigo físico que recebiam, dando início ao episódio que ficou conhecido como Revolta da Chibata. Ok. Pergunta. As principais reivindicações desses marinheiros eram o quê? A moralização da administração pública e o fim da corrupção eleitoral, o voto de cabresto e uma justiça eleitoral confiável. Letra B. Não tomar as vacinas que eram impostas pela Marinha, pois para alguns a aplicação de injeções em mulher era imoral. Para outros, a obrigatoriedade da vacina feria a liberdade individual. Letra C. O fim das punições corporais, que eram chibatadas e torturas, contra os baixos salários e contra as péssimas condições de trabalho e de alimentação que recebiam os marinheiros, em sua imensa maioria eram negros e de origem muito pobre. Letra C. Seria a volta da monarquia por acreditar que a república era uma forma de governo corrupta e desigual. Olha só. E por último, letra E. Distribuição de terras para os sertanejos que viviam sob o domínio dos coronéis e passavam fome devido à seca que assolava o Nordeste. Pois bem, dada as perguntas, dada a pergunta número 1, e feito aí as observações, eu te pergunto, aluno, quais eram as principais reivindicações desses marinheiros? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Já sabe? Ótimo, você sabe melhor ainda. Vamos para a resposta? Ok. Resposta, então, é a letra C. Isso
Eles queriam o fim das punições corporais, das chibatadas e das torturas, contra os baixos salários que recebiam e contra as péssimas condições de trabalho e de alimentação que eram dadas a eles. Em sua maioria, eram negros e de origem muito pobre. Tá? Como já tinha havido a abolição da escravatura, mas mesmo assim isso não chegava a atender esses negros que estavam na corporação servindo a Marinha Brasileira. Sabiam disso? E João Cândido era o seu principal líder. Fechou? Próxima questão, aluno. Opa, quando vem esse camarada aí, agora vamos para a hora do Enem. É porque a questão ela é punk, né? Ela é o Jason. Enem. Então, se liga no Enem, eu tenho aí. Eu tenho uma charge, que vocês já viram. Charge da capa da revista O Malho, de 1904. Disponível aí nesse link que deixamos para vocês. Certinho? Bom, a imagem, ela representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Na primeira metade, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela, vamos lá, a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Letra B. A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Letra C. A garantia do processo democrático instaurado com a República, através da defesa da liberdade de expressão da população. Letra D. O planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral. E por último, letra E. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população, em vez de privilegiar a elite. Aluno, essa imagem que vocês viram agora há pouco, a imagem que é a charge, ela foi vista na nossa explicação da aula. Perceberam? Pois é. Aí retrata o Oswaldo Cruz com o seu batalhão para poder vacinar o povo, e logo vai haver essa revolta, etc, etc, etc. E aí vem a pergunta. A pergunta aqui, ó. A imagem, ela representa as manifestações na rua da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Ok. Considerando o contexto político, essa revolta revela o quê? Aí eu tenho como base esses itens. A, B, C, D e E. Beleza? Já sabe qual é a resposta? Ótimo! Se sabe, então partimos para ela. É isso daí. O que revela esse contexto sociopolítico? A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. O povo perderam os seus casebres, foram mandados embora, subiram os morros, fizeram novamente suas moradias, e de repente chega lá o governo para querer impor uma vacinação. Então isso para o povo revela esse lado sociopolítico, esse autoritarismo do governo. A consciência da população pobre sobre a necessidade não tinha. A garantia do processo democrático, não existia essa garantia do processo democrático. Ali era uma imposição.
planejamento do governo republicano na área dessa... Não houve planejamento. Na verdade, era para combater uma epidemia de varíola que assolava a capital do império. O apoio ao governo republicano pela atitude... Não teve apoio, não. Pelo contrário, foi bastante criticado. Certinho? Bom, próxima pergunta. Essa pergunta ela é aberta. O que pretendia o movimento tenentista? E o que eles reivindicavam? Eu tenho aí duas perguntas em uma. Primeiro, o que eles pretendiam? Segundo, o que eles reivindicavam? É uma questão aberta que você pode responder, claro, mediante a tua explicação, que você teve agora há pouco na aula. Então, mediante a explicação que você teve na aula. Fechou? Lembra que o movimento tenentista, ele começa em 1922, se propaga para a famosa Coluna Prestes, em 1924, indo ali pela Santa Catarina, né, pegando o sul do Brasil, e o Miguel Costa é o principal líder junto com o Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, o grande líder. Vamos lá então para a resposta? Ok. Tá aí. O que pretendia? Conquistar o poder pela luta armada e promover a reforma na Primeira República. Que reforma era essa, professor? Uma reforma que pudesse contemplar os tenentes. Os tenentes, eles não entraram no governo. É por isso que se sentiam traídos. É por isso que houve o movimento tenentista no Brasil. Sabiam disso? Insatisfeito, vão para cima. Entre suas principais reivindicações, podemos dizer a moralização da administração pública e também o fim da corrupção eleitoral. Também pregava o fim do voto de cabresto e uma justiça eleitoral confiável. Por que o professor não era confiável? Claro que não. Os caras fraudavam o resultado final. Chegava nas urnas, chegava nas estações onde estavam acontecendo as eleições e tocava o terror. A defesa da economia nacional contra a exploração das empresas e do capital estrangeiro. A reforma da educação pública para que o ensino fosse gratuito e obrigatório. Que o governo pudesse bancar tudo isso. Essa vai ser a reivindicação. Tá bom? Na questão 4, a campanha de vacinação tinha como um de seus principais objetivos combate às epidemias locais. Foi nesse contexto que o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, convenceu o presidente a decretar a lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Qual o motivo que levou a população a se revoltar contra essas medidas? Muito simples. Não tinha informação sobre os benefícios da vacina. E não obteve qualquer esclarecimento por parte das autoridades. Para alguns, a explicação de injeções em mulher era imoral. Portanto, não poderia se sujeitar a essa situação. Fechou? Bom, passou rápido? Com certeza passou muito rápido. Mas aí eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.